Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Capítulo 151. Descoberta de Fang Minquan. Não posso concordar com esse termo. Podemos usar um diferente? Ansem disse fracamente. Embora tivesse certeza que não perderia, ainda assim não apostaria com o que pertencia aos outros. Era uma questão de princípio. Eu sabia que agiria assim. Parecia que Ji Yanran tinha adivinhado que isso aconteceria. Ela disse com desdém: tudo bem se não me ensinar, mas terá que me mostrar como é feito até que eu não queira mais assistir. Fechado? Ansem ponderou e achou que estava tudo bem. Ji Yanran provocou: você é homem ou não? Você é muito exigente. Combinado. Ansem assinou as 2 cópias do contrato e as digitalizou no seu Conin para provar o seu código pessoal, que era fundamental para a assinatura. Ninguém podia falsificar uma assinatura, pois estava ligado ao número de Conin e CPF. Ji Yanran ficou feliz e pensou que Ansem foi provocado a assinar. Ela rapidamente fez o mesmo. Aqui está o seu. Eu assistirei suas partidas mais tarde. Não apanhe tanto. Ji Yanran balançou a sua cópia de contrato com orgulho. Digo o mesmo também. Ansem disse com um sorriso. Asterisco, asterisco, asterisco. Na manhã seguinte, Fang Minquan e sua equipe começaram a se preparar para a transmissão ao vivo. O principal jogo para cobrir era a partida de artes marciais de Ouyang Xiazan, seguido pelas partidas de Exoesqueletos e Mão de Deus. Fang Minquan levou um tempo para navegar na comunidade online do Falcão Preto, pois acreditava que era a melhor maneira de conhecer melhor a escola. Logo, Fang ficou atraído por um dos tópicos. Muitas pessoas estavam discutindo sobre quem era o namorado de Ji Yanran. Como alguém que trabalhava na mídia, Fang Minquan já ouviu falar do nome de Ji Yanran e sabia que ela era presidente da Sociedade da Mão de Deus e uma beleza do campus. No entanto, ela não era uma estrela e quem era seu namorado não chamou sua atenção de início, pois não seria interessante para os telespectadores. Mas Fang Minquan ainda leu e ficou chocado e entusiasmado com o que leu. O namorado de Ji Yanran derrotou Li Yufeng por 20 pontos na Mão de Deus. Essas notícias inesperadas emocionaram Fang. Ele estava apenas preocupado que a transmissão ao vivo pudesse não ser emocionante. Se eles simplesmente mostrassem a partida de Ouyang Xiazan, as avaliações podiam não ser boas. E Fang sentiu que algo tinha potencial para ser viral sobre o tópico do namorado de Ji Yanran. Liu, venha ver isso. Fang Minquan disse. Liu leu o título com algumas dúvidas, imaginando o motivo de Fang mostrar fofocas do campus, o que parecia ser de pouca utilidade para o programa deles. Mas depois que Liu leu toda a discussão, ele ficou de boca aberta e disse depois de um longo tempo: isso é impossível. Alguém que pode vencer Li Yufeng por 20 pontos ficaria entre os 10 melhores de toda a aliança. Como é possível que nós nunca ouvimos falar dessa pessoa? Tinham muitas testemunhas, por isso não pode ser falso. Você pode pesquisar e ver o que os outros dizem. Fang Minquan disse. Xiao Liu leu um pouco mais e ficou cada vez mais empolgado. Fang, devemos focar nossa transmissão ao vivo no jogo de Mão de Deus. Se conseguirmos colocar esse mestre na frente das câmeras, nosso programa seria um sucesso. Liu, você se lembra o nome do aluno que conhecemos ontem à noite? Fang Minquan perguntou de repente. Não. Por que você mencionou ele? Liu ficou intrigado. Não se lembra do que ele tinha dito? Ele disse que conseguia derrotar Li Yufeng facilmente por 20 pontos. Fang Minquan lembrou. Você acha que aquele aluno é o namorado de Ji Yanran? Isso é improvável. Ele é um calouro do departamento de arquearia e um membro da Sociedade dos Exoesqueletos Pesados. E ele só inscreveu para os itens de exoesqueletos. Como ele pode ser o namorado de Ji Yanran? Se ele é tão bom em Mão de Deus, por que não se inscreveu para ele? Liu não conseguia acreditar que Ansem fosse o namorado de Ji Yanran. Isso deixa as coisas ainda mais interessantes. Fang Minquan sorriu.
ele se inscreveu na maioria dos itens de exoesqueletos. Mova os nossos equipamentos agora. Vamos cobrir todos os jogos de exoesqueletos. Fang, já que não temos certeza de que ele é o namorado de Ji Yanran, isso não é muito arriscado? E mesmo que ele seja o namorado de Ji Yanran e seja ótimo em mão de Deus, não significa que ele se sairá bem em exoesqueleto. Liu ficou preocupado. Tem muitas pessoas da mídia cobrindo o jogo de Ouyang, não importa se vamos cobrir também. Apenas faça o que acabei de dizer. Fang Minquan disse com determinação. Embora não tenha certeza de que Ansem era o namorado de Ji Yanran, Fang achava que Ansem era uma pessoa interessante. Se ele não for o jogador mais forte, sem dúvidas vai ser o mais chamativo. Fang Minquan preferia correr o risco do que seguir a multidão. Pode ser ótimo. Se não for, não teria muita perda. Apesar de Liu não concordar com a ideia de Fang Minquan e não acreditar que Ansem possa ser o namorado de Ji Yanran, ele tinha que seguir as instruções de Fang Minquan. Quando seus colegas da mídia viram a estação Washington removendo o equipamento instalado, eles sentiram que tinha algo estranho. Quando perguntaram se o Washington estava indo atrás de algo grande e descobriram que estavam cobrindo os itens de exoesqueletos, eles simplesmente riram. Falcão Preto era apenas bom nos itens de exoesqueletos. Eles preferiam transmitir os jogos da mão de Deus, já que pelo menos teria Linda Ji Yanran e o mestre Li Yufeng. A estação Washington finalmente instalou todos os seus equipamentos no local dos jogos de exoesqueletos. Eles tiveram que trabalhar horas extras para isso. Fang Minquan continuou navegando na comunidade online do campus. Embora houvessem muitos equipamentos de gravação nos locais dos jogos de exoesqueletos, eles eram na maioria apenas equipamentos reservas de outras mídias, no caso de quiserem dizer algo sobre os itens de exoesqueleto durante os intervalos dos jogos de Ouyang. A estação Washington era a única que tinha seu conjunto completo de equipamentos no local dos jogos de exoesqueletos, pois as artes marciais eram o ponto forte do Falcão Preto. Capítulo 152 – Uma estrela. No dia da partida, Ansem saiu do 7º depósito dirigindo o assassino prateado, pois era permitido usar o próprio exoesqueleto nos itens de exoesqueletos. Afinal de contas, cada jogador era habilidoso em tipos diferentes de exoesqueleto, e era impossível pedir para que todos operassem o mesmo tipo. Para aqueles que não tinham o próprio exoesqueleto, o comitê da competição até mesmo providenciava alguns. Como o grupo estrelado era o patrocinador, os exoesqueletos providenciados não eram ruins, normalmente valiam de 1 milhão até vários milhões. Mas muitos estudantes ainda estavam usando os seus próprios. De um modo geral, os jogadores avançados traziam os exoesqueletos que usavam todos os dias. Dessa forma, eles estariam mais familiarizados com as funções e parâmetros a fim de minimizar os erros. Os jogadores avançados da Sociedade dos Exoesqueletos tinham seus próprios exoesqueletos, alguns dos quais variam mais de 10 milhões. Sem, eu não sabia que você era tão rico. Esse exoesqueleto é caro demais. Shi olhou para o assassino prateado. Além de Ansem, entre os membros da Sociedade do Exoesqueleto Pesado, Gordinho, Magricelo, Lu Men e Wang Mengmen tinham seus próprios exoesqueletos. O da Wang Mengmen era o mais sofisticado. O da Lu Men também parecia caro. Mas quando se tratava em aparência, o assassino prateado ganhava. O formato aerodinâmico e o artesanato requintado estavam simplesmente além de qualquer produto produzido em massa. Era uma verdadeira edição limitada e a única no laboratório. Todos os protótipos eram diferentes, pois o conceito de design e tecnologia mudavam. E o assassino prateado era especialmente único. É apenas um exoesqueleto comum e nem sequer tem um sistema de armas. Ansem disse a verdade sobre a única falha do assassino prateado. Não parece bom sem um sistema de armas. Lu Men disse. Os membros da Sociedade do Exoesqueleto Pesado foram em direção ao local da partida. O assassino prateado chamou muita atenção, mas mais pessoas foram atraídas pelo exoesqueleto de Wang Mengmen. Alguns até gritaram, Destruidor, quem está operando um destruidor? Quem é esse jogador?
Que mestre está nessa sociedade de exoesqueletos? Cada vez mais pessoas começaram a notar o exoesqueleto que o Wang Mengmin estava operando. Destruidor parou de ser produzido há alguns anos. Como um modelo clássico e luxuoso, muitos fanáticos por exoesqueleto se orgulhavam de possuir um destruidor. E era muito incrível de ver isso numa partida entre escolas. Embora o desempenho do destruidor fosse tão bom quanto os atuais, seu valor de coleção custava mais de 100 milhões. Quem o levaria para uma partida? Fora do local da partida, cada vez mais pessoas começaram a prestar atenção no destruidor, e muitos estavam se perguntando sobre quem era o operador. Mais tarde, eles ficaram surpresos com o que descobriram. A pessoa operando o destruidor não era um jogador avançado da Sociedade dos Exoesqueletos, mas sim um membro da Sociedade dos Exoesqueletos Pesados. E descobriram também que o operador era uma caloura do primeiro ano e seus companheiros da sociedade eram quase todos calouros. A Sociedade dos Exoesqueletos Pesados está participando? Eles não deveriam participar de algum torneio de corrida? Não diga isso. Tem pelo menos exoesqueleto em seu nome. É uma pena. Um grande exoesqueleto. É o Destruidor. Asterisco, asterisco, asterisco. Naturalmente, ninguém ficou otimista sobre o desempenho da Sociedade dos Exoesqueletos Pesados. Afinal de contas, não importa o quão bom fosse um exoesqueleto, o principal era o jogador. Por outro lado, Fang Minquan começou a transmissão ao vivo e focou a câmera nos membros da Sociedade dos Exoesqueletos Pesados. A filmagem holográfica estava sendo enviada simultaneamente para Skinner. Muitos fãs leais já estavam esperando na frente das telas. A maioria não se importava sobre o conteúdo, mas sim quem era o anfitrião. Com a reputação de Fang, a transmissão ao vivo começou com mais de 100 mil espectadores. Uau! Destruidor! A Copa Estrelada até que tem estilo. Muitas pessoas não puderam deixar de elogiar quando notaram o Destruidor na imagem holográfica. Olá, amigos! Eu sou o seu apresentador, Fang Minquan. A partir de hoje, vou cobrir a divisão do Falcão Preto na Copa Estrelada. Vou transmitir ao vivo os itens de exoesqueletos. Os espectadores que sabiam algo sobre a Copa Estrelada começaram a comentar. Fang, por que não transmite o jogo de artes marciais de Ouya Shiasa? Por que exoesqueletos? Falcão Preto é mais ou menos nos itens de exoesqueletos. Tem alguma surpresa acontecendo? Fang deve estar sendo marginalizado na estação. Asterisco, asterisco, asterisco. Fang Minquan viu esses comentários e sorriu. Amigos, obrigado pela preocupação. A razão que escolhi transmitir ao vivo todas as partidas de exoesqueletos é que eu acho que terá um jogador muito talentoso do Falcão Preto que será uma estrela em toda a aliança. Então, esse programa focará em todas as suas partidas. Além disso, esse jogador estará participando em todos os itens de exoesqueleto, com exceção de um devido ao conflito de tempo. Vamos esperar e ver sua performance. Sério? Uma estrela em toda a aliança? Da última vez, ele estava certo e agora está tentando a sorte de novo. Bobagem. Me graduei no Falcão Preto e essa escola tem sorte de ficar entre os 20 melhores de toda a aliança em exoesqueletos. Fang deve estar falando sobre o operador do Destruidor, né? Haha, tô animado para ver o que vai acontecer. Fang é tão criativo com seu programa ao vivo. Te amo, Fang Minquan. Asterisco, asterisco, asterisco. Tanto aqueles que acreditavam e os que não olhavam para o Destruidor. Vou introduzir brevemente esse jogador. Ele é um calouro do Falcão Preto e proficiente em arquearia. Como membro da Sociedade dos Exoesqueletos Pesado da escola. Sua introdução deixou o público confuso. Calouro, arquearia e Sociedade dos Exoesqueletos Pesados parecia não ter nada a ver com um jogador muito talentoso. Fang Minquan deve ter ficado louco. Pensou Wang Shanqin, que também assistia a transmissão ao vivo. Capítulo 153 – O Destruidor Cômico.
Na Academia Militar do Falcão Preto, muitos estudantes também assistiram ao programa ao vivo apresentado por Fang Minkwon. Ninguém podia estar em todos os locais de jogos ao mesmo tempo, então alguns estudantes em outros locais estavam assistindo aos jogos de exoesqueletos por meio do programa de Fang. Mas a maioria deles assistiu por causa da fama de Fang Minkwon. Os estudantes das escolas militares estavam em sua maioria no primeiro santuário de Deus e todos conheciam Fang. Ji Yanran estava no local da partida de Mão de Deus, também estava assistindo aos jogos de exoesqueletos por meio do programa ao vivo de Fang Minkwon. Fang Minkwon é tão dramático. Uma estrela? Nossa escola não tem ninguém assim. Ku Lili protestou. Ji Yanran sorriu. Os jornalistas são todos assim. E Fang Minkwon não é exceção. Ji Yanran então começou a procurar por Ansem na tela, mas a introdução de Fang Minkwon chamou a sua atenção. Calouro, arquearia, Sociedade dos Exoesqueletos Pesados. Tudo isso parecia se encaixar na descrição daquele cara trapaceiro. Fang não está falando dele, né? Ji Yanran se sentiu um pouco desconfortável. Mas ela não encontrou Ansem na imagem, pois ela não sabia qual exoesqueleto Ansem estava usando. E seu olhar caiu no destruidor como todo mundo. Com a intensa discussão do público, a primeira partida dos itens de exoesqueletos começou. Era a corrida de 9 km no autódromo circular mais simples. Todos os exoesqueletos estavam no ponto de partida, aguardando a ordem para começar. Todos pensaram que a pessoa introduzida por Fang Minkwon era o operador do destruidor. Ji Yanran também assistiu o destruidor com o coração acelerado. Um apito soou, e sob o olhar da multidão, o destruidor deu o primeiro passo com os outros e todos esperavam ver a sua performance. Mas, no momento seguinte, o destruidor que estava a apenas um passo do ponto de partida caiu no chão fazendo um barulho de queda. Um estranho silêncio dominou o local. Isso é o que Fang Minkwon chama de jogador muito talentoso? Era para ser engraçado? Haha, cômico. Fang Minkwon, você devia fazer stand-up de comédia. Era um destruidor. Asterisco, asterisco, asterisco. Ji Yanran mal podia acreditar em seus próprios olhos. Ela tinha visto jogadores ruins, mas não tão ruins assim. Tropeçar no ponto de partida numa corrida. Era difícil imaginar que alguém assim ousasse vir para a competição. Haha, isso é o que Fang Minkwon chamou de uma estrela. Uma estrela de fato, uma estrela de comédia. Ku Lili riu até não aguentar mais. Mas, de repente, todos ouviram a máquina inteligente anunciar os resultados. Em primeiro lugar no autódromo circular de exoesqueletos, número 69, Ansem do Departamento de Arquearia e da Sociedade dos Exoesqueletos Pesados, em segundo lugar. Todos ficaram chocados e encontraram um exoesqueleto prateado deslumbrante na linha de chegada. Quando eles estavam rindo do operador cômico do destruidor, o jogo acabou. E o campeão foi alguém que se encaixava na descrição de Fang Minkwon. Ji Yanran também ficou estarrecida. Ela ouviu claramente que Ansem era o campeão da corrida de autódromo circular de exoesqueletos. Várias escolas participavam da Copa Estrelada, e, dentro da divisão do Falcão Preto, os jogos eram mais diretos. O autódromo circular, por exemplo, não envolvia pré-finais. Caralho! Então o operador daquele exoesqueleto prateado era quem Fang estava falando. Eu sei que Fang não brincaria assim. Como ele acabou de ganhar? Vi nada. Sei lá. Eu tava apenas rindo pra CRL. O Exueui, ambos estão na Sociedade dos Exoesqueletos Pesados e são tão diferentes. Esse programa é muito interessante. Fang apresenta programas melhores do que os dos outros. Fang é o melhor apresentador. Quem é o operador do exoesqueleto prateado? Asterisco, asterisco, asterisco. Fang Minkwon cerrou o punho e ficou tão animado que quase gritou. Ansem era ainda melhor do que imaginou. Parece que fez a escolha certa de novo. Todo mundo assistiu o exoesqueleto prateado andando no pódio e erguendo o troféu e prêmio do campeão do autódromo circular.
Os jogadores avançados da Sociedade dos Exoesqueletos ficaram loucos. Eles pensaram que a única razão pelo qual Ansem venceu foi por causa do desempenho do seu exoesqueleto. Olhando para a Sociedade dos Exoesqueletos pesados aplaudindo, alguns membros da Sociedade dos Exoesqueletos zombaram. Não vale a pena se gabar do seu exoesqueleto. Vamos ver como ele se sai nos itens que testam as habilidades operacionais. Sim, o próximo é a corrida de obstáculos, e vamos acabar com ele. Exatamente. Luo Xianjian olhou para seus alunos em silêncio. Ele não mencionou Ansem de propósito a fim de humilhá-los de modo que se concentrassem mais em melhorar as habilidades do que se gabar. Logo, começou a corrida de obstáculos, que ocorreu no mesmo autódromo circular, só que agora com muitos obstáculos. Os jogadores tinham que manter a velocidade enquanto evitavam os obstáculos, o que exigia mais do que um motor forte. Quando o assassino prateado voltou ao ponto de partida de novo, todos os olhares estavam focados nele, e o programa ao vivo de Fang Minkhon estava ganhando popularidade. Cada vez mais pessoas ouviram falar da previsão de Fang Minkhon e queriam ver por si mesmos a pessoa que ele chamou de Estrela da Aliança. Ji Yanran estava olhando nervosamente para o assassino prateado na imagem holográfica. Ela ficou um pouco assustada, pois não conseguia imaginar o que deveria fazer se Ansem obtivesse mesmo 5 primeiros lugares. Os jogadores da Sociedade dos Exoesqueletos prometeram mostrar suas forças a Ansem dessa vez. Quando o apito soou, todos os exoesqueletos dispararam como flechas saindo da corda. A figura prateada era obviamente mais rápida do que as outras por um comprimento de corpo, afastando-se cada vez mais dos inimigos. Tão rápido! Ku Lili não pôde deixar de exclamar. A essa velocidade, ele não tem tempo para evitar o primeiro muro de obstáculo. Ji Yanran franziu levemente a testa. O exoesqueleto prateado de Ansem era muito poderoso e estava agora dentro de 10 metros do primeiro muro de obstáculos. Ele não tinha tempo para circular o muro a essa distância e velocidade. Capítulo 154 – Força Brutal. Os membros da Sociedade dos Exoesqueletos ficaram alegres ao ver isso. Eles estavam diminuindo a velocidade dos seus exoesqueletos para contornar o muro de obstáculo, enquanto Ansem não podia fazer isso na velocidade em que estava indo. Que idiota! Não importa se o seu exoesqueleto é bom. Os membros da Sociedade dos Exoesqueletos pensaram desdenhosamente. Bum! O exoesqueleto prateado na posição de liderança derrubou o muro e continuou avançando na mesma velocidade. Bum! 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 Um muro atrás do outro foi esmagado pelo assassino prateado. Muros com espessura de 30 centímetros pareciam bolhas sob o impacto criado pelo exoesqueleto prateado. Os espectadores do programa ao vivo ficaram num alvoroço. CRL. Isso é permitido? Pode avançar assim? Não tem nenhuma regra que proíba isso também. O desempenho desse exoesqueleto é tão foda que pode suportar essas colisões e manter a velocidade ao mesmo tempo. KKKK, é assim que um homem dirige. Foda D++. Não é nem mesmo uma partida justa. É mais um teste de desempenho de exoesqueletos. Os outros jogadores estão quase chorando. É ainda mais rápido do que os outros até mesmo depois de derrubar um muro. Eu não reconheço esse exoesqueleto. De qual marca é o produto? Que tipo de exoesqueleto é esse? Quero um. Idiota. Acha que pode intimidar os outros só porque é rico? Essa partida N faz sentido, só é justo se todos usarem o mesmo tipo de exoesqueleto. Eu não vi uma estrela, mas sim um rico idiota. Fang Minkhon apoia mesmo esse cara. Ele é o mesmo Fang Minkhon que eu conheço? Do que você tá falando? Ganhar é ganhar. O desempenho do exoesqueleto faz parte da partida de exoesqueleto. Qual é o problema de vocês? Tapo. Quando vocês lutam contra os Azuras, vocês saem do exoesqueleto se eles não tiverem usando um? Asterisco, asterisco, asterisco.
A abordagem de Ansem causou muita controvérsia, enquanto Ji Yanran ficou ainda mais chateada com o muro sendo derrubado atrás do outro. Ele é um trapaceiro mesmo. Com esse exoesqueleto, é bem provável que ele ganhe 5 itens. Ji Yanran se arrependeu tanto de ter assinado um contrato com ele. Ela não conseguia acreditar que esse cara tinha uma maneira de trapacear numa partida oficial. No fim, o assassino prateado foi o primeiro a cruzar a linha de chegada de novo e se tornou o campeão da corrida de obstáculos. Os membros da Sociedade dos Exoesqueletos ficaram olhando com raiva para ele. Devido à vitória altamente controversa de Ansem, muitos estudantes que estavam assistindo outros jogos chegaram ao local dos jogos de exoesqueletos. Até mesmo o mais popular jogo de artes marciais começou a perder audiência para os jogos de exoesqueleto. As pessoas nas estações de notícias ficaram confusas ao ver os estudantes abandonando até mesmo as partidas de Ou e Anshiasa. Quando eles descobriram por meio de alguns alunos o que estava acontecendo, já era tarde demais para mover os equipamentos. Tiveram que usar equipamentos simples para fazer o relatório dos jogos de exoesqueletos, o que não era comparável ao programa de Fang Minkon. Na esquina, cada vez mais pessoas estavam assistindo ao programa ao vivo de Fang. O número de espectadores atingiu 1 milhão e continuou crescendo. Embora 1 milhão de pessoas não fosse nada comparado a toda a aliança, para o jogo numa divisão, esse número era muito impressionante. Afinal de contas, a maioria das pessoas interessadas na Copa Estrelada focavam suas atenções nas escolas que são campeãs em potencial. Apesar do fato de que Falcão Preto era uma escola famosa, não tinha um item em que fosse excelente. Portanto, muitas pessoas escolhiam não assistir a essa divisão. Muitas pessoas assistiram porque era Fang Minkon que estava transmitindo ao vivo. As outras estações que se concentravam na divisão do Falcão Preto tinham ainda menos espectadores, as melhores tinham 10 mil. O programa ao vivo de Fang Minkon estava ganhando popularidade rapidamente. Os espectadores vieram pela fama de Fang, mas ficaram cada vez mais interessados em Ansem e no assassino prateado depois. Confiando na excelente performance do assassino prateado, Ansem venceu todos os seus adversários num item após o outro. Como as pessoas acreditavam que ele ganhou apenas por causa do exoesqueleto, elas ignoraram a importância de sua operação. Até mesmo em disparos de exoesqueletos, Ansem estava usando um sistema de armas manualmente montadas e alcançou alta precisão, o que também foi considerado uma das virtudes do assassino prateado. Todos pensaram que foi o desempenho do assassino prateado que levou ao sucesso de Ansem e começaram a discutir qual foi a empresa que produziu. Outras discussões se focaram em saber se essa vitória tinha sentido. A maioria ignorou o operador do assassino prateado. O rosto de Ji Yanran se escureceu ao ver Ansem vencendo toda hora. Cada vez que ele ganhava, ela se sentia como se tivesse levado um soco no peito. Quando Ansem ganhou o 5º item, ela estava prestes a chorar. O pensamento de ter que beijar aquele pirralho, no qual seria também seu primeiro beijo, fez Ji Yanran se sentir sem esperança. Qual foi o problema? Você parece pálida. Preocupada, Ku Lili perguntou. Estou bem. Ji Yanran continuou assistindo o jogo distraidamente. Ansem continuou ganhando, o que deixou Ji Yanran cada vez mais chateada. Ela ficou distraída quando chegou na sua vez de competir em Mão de Deus e só conseguiu o 13º lugar na final, pior do que seu desempenho no ano passado. O pensamento de ter que beijar aquele trapaceiro a deixou desconfortável. A sequência de vitórias de Ansem estava sendo imparável. Ele venceu todos os jogos em que participou, contando 8 campeonatos de 9 até agora. A Sociedade dos Exoesqueletos ganhou o único item em que ele não participou. Tinham agora apenas 2 itens restantes. Um era combate solo de exoesqueleto e o outro era de combate de exoesqueleto em grupo. Os membros da Sociedade dos Exoesqueletos mal podiam esperar para bater muito em Ansem nesses 2 itens, porque precisavam desabafar depois de passarem raiva nos jogos passados. Capítulo 155 – Mudando as regras.
Diferente dos outros itens de exoesqueletos, o combate solo e em grupo de exoesqueletos eram ambos realizados via simulação virtual para evitar casualidades e danos aos exoesqueletos. Afinal de contas, não era uma batalha real, e os jogadores eram apenas estudantes de escolas militares, então não seria pedido para lutarem como soldados de verdade. Num combate virtual, os dados dos exoesqueletos eram escaneados e seriam gerados exoesqueletos virtuais. A operação continuava sendo igual na realidade. Asterisco, asterisco, asterisco. Como patrocinador do jogo, o Grupo Estrelado mudou repentinamente as regras do jogo. Luo Xianjian colocou ambas as mãos na mesa com raiva, olhando para Zhao Nentian, diretor do Grupo Estrelado, e perguntou: por que vocês mudaram as regras do combate solo de exoesqueletos? Isso não é justo para a maioria dos jogadores. Zhao Nentian parecia calmo e tomou um gole de chá antes de responder com um sorriso falso: a mudança em si é para manter a equidade. Técnico Lu, você acha que é justo para os outros jogadores competirem contra um exoesqueleto com tal desempenho? Não tem nada de injusto aqui. Os fracos serão derrotados. É a mesma coisa em qualquer lugar. Como se trata de um combate solo de exoesqueleto, devia ser 1 contra 1. Como pode mudar as regras tão deliberadamente? Luo Xianjian disse com raiva. Técnico Lu, isso não é uma mudança aleatória, mas sim uma responsável. Não tem necessidade de continuar essa discussão. Como patrocinador, temos o direito de fazer as mudanças mais razoáveis para as regras do jogo. Além disso, essa mudança realmente beneficia a sua sociedade. Zhao Nentian disse com impaciência. A sociedade dos exoesqueletos não precisa de uma vantagem tão injusta. Queremos vencer usando nossa própria força. Luo Xianjian disse com os dentes cerrados. Não importa. As regras já foram definidas, e se você não estiver satisfeito, só desistir do jogo. Zhao disse friamente. Luo Xianjian ficou pistola, mas desamparado ao mesmo tempo. Ele não podia pedir que a sua sociedade renunciasse apenas por causa da sua raiva. E tecnicamente falando, a mudança do Grupo Estrelado beneficiava a sociedade dos exoesqueletos. O combate solo de exoesqueletos foi alterado para um combate de sobrevivência. Todos os jogadores seriam enviados para o mesmo cenário, e quem sobreviver até o final se torna o campeão. Luo Xianjian sabia muito bem que todos os jogadores tinham um problema com o assassino prateado, que era liderado por Ansem. Essa regra basicamente permitia que todos os jogadores se unissem contra Ansem e os membros da Sociedade dos Exoesqueletos. Mesmo se Ansem fosse excelente, ele não seria capaz de resistir ao ataque de vários exoesqueletos. Ele estava condenado. O Grupo Estrelado não fez isso para ajudar a Sociedade dos Exoesqueletos, mas sim por causa da excelência de Ansem com o Assassino Prateado. Afinal de contas, o Assassino Prateado não era um dos seus produtos. Antes de saber qual empresa que fez o Assassino Prateado, o Grupo Estrelado não toleraria que um exoesqueleto, que não faz parte dos seus produtores, aparecesse e se destacasse nas finais. Foi por isso que o Grupo Estrelado mudou as regras, para eliminar Ansem e o Assassino Prateado. Luo Xianjian ficou extremamente irritado com isso. Ele queria que seus alunos derrotassem Ansem, mas não assim. Isso traria vergonha para sua sociedade em vez de glória. As pessoas provavelmente até especulariam que eles estavam por trás dessas mudanças e os considerariam perdedores. Quando as mudanças das regras foram anunciadas, de repente houve um alvoroço. Não apenas os estudantes do Falcão Preto, mas também os espectadores da esquina estavam debatendo. Essa regra está claramente visando o operador do Assassino Prateado. Eles podem mudar as regras assim? KKKKK, já deviam ter feito isso há muito tempo. Ele é um valentão com um exoesqueleto bom. Agora é a vez dos outros se vingarem. O Grupo Estrelado não tem vergonha mesmo. Até mudaram as regras. Esses safados e sem vergonhas. Meus pêsames ao operador do Assassino Prateado. Tô esperando para ver ele em pedacinhos.
Os membros da Sociedade dos Exoesqueletos Pesados se fuderam mesmo. Esse será um bom programa para assistir. O assassino prateado está condenado. Um grande exoesqueleto desperdiçado. Eu queria ver o quão longe ele pode ir. Fang Minquan também ficou chateado nesse momento. Ele não imaginava que o grupo estrelado fosse tão sem vergonha a ponto de mudar em um combate de 1 vs 1 para 1 de sobrevivência. Mas Fang Minquan também sabia que uma corporação como o grupo estrelado não era algo que ele podia enfrentar. Ele tinha que dizer no programa ao vivo, por causa das mudanças das regras, Ansem e seu assassino prateado não serão capazes de avançar. Não sei o que o patrocinador da Copa Estrelado estava pensando, mas isso sem dúvida é uma luta injusta. Só espero que Ansem possa mostrar completamente seu potencial e prosperar. Nesse ponto, os resultados não importam mais. Concordo. O grupo estrelado é repugnante. Mais do que repugnante, é um lixo. O grupo estrelado sempre foi lixo. Asterisco, asterisco, asterisco. Mas não importa o quanto o público protestava, o jogo ainda começou de acordo com as novas regras. Essa mudança é muito injusta para o estudante arqueiro. Kulili não pôde deixar de comentar. Embora Ji Yanran estivesse descontente ao ver os campeonatos que Ansem ganhou, ela achava que essa mudança temporária de regras era demais. Não só ele, toda a sociedade dos exoesqueletos pesados vai sofrer. Eles serão considerados como o primeiro alvo de ataque. Ji Yanran franziu a testa e disse. Os estudantes e espectadores, que estavam insatisfeitos com a dependência de Ansem por um exoesqueleto de alto desempenho, adotaram subitamente uma atitude de simpatia. Apenas alguns estavam rindo. Afinal, a maioria das pessoas eram gentis e simpatizavam com os fracos, o grupo estrelado foi mesmo longe demais. Em qualquer caso, o jogo começou. Todos os participantes usaram um simulador holográfico para escanear seus próprios exoesqueletos e gerar seus próprios exoesqueletos virtuais, prontos para lutar no mundo virtual. Mas quando todos viram o mapa do jogo, não puderam deixar de chamar o patrocinador de desavergonhado. O mapa acabou sendo um grande anel de luta, era um grande espaço circular sem quaisquer abrigos. Em outras palavras, Ansem e o assassino prateado estavam expostos a ataques desde o início e nem sequer tinham espaço para se esquivar ou se esconder. Porra, o grupo estrelado é um bando de FDP. Eles tão nem dando chance para esses PVTS sobreviverem. Os xingamentos por causa do tratamento injusto preencheram os comentários do programa ao vivo, já que a maioria simpatizava com Ansem. Capítulo 156 – Preparando-se para o campeonato. Sim, eles vão acabar com a gente. Shizuka se sentiu chateado depois de sentir os olhares de lobo dos outros jogadores. Ele tinha certeza de que seriam cercados, pois os inimigos simplesmente odiavam bastante Ansem e o assassino prateado para deixar uma oportunidade boa passar. Não tem nada para ter medo. Mostraremos ao grupo estrelado o poder do dormitório 304. Zhang exclamou com ânimo. Não do dormitório 304, mas sim da sociedade dos exoesqueletos pesados. Li Shenshen corrigiu. Mas somos tão poucos. Como vamos sobreviver aos ataques de todos os outros jogadores do campus? Gordinho parecia um pouco triste. Era raro que a sociedade dos exoesqueletos pesados tivesse chance de brilhar, o que terminaria muito em breve. Uma sociedade contra toda a escola. Mesmo se perdermos, vai ser com honra. Wang Mengmen disse com seriedade. Sim, mesmo que a gente perca, vamos fazer eles sofrerem um pouco. Magricelo também disse com ânimo. Reclamar não resolve o problema. Lumen disse calmamente. O grupo estrelado foi estúpido por ter escolhido esse mapa. Eles pensaram que agora Ansem não pode se esquivar ou se esconder, mas se esqueceram que estamos contra estudantes, e não contra um exército. Talvez os membros da sociedade dos exoesqueletos tenham mais disciplina, mas o resto deles não tem experiência em luta de grupo. Num espaço tão estreito, temos mais oportunidades. Lu, diga qual é o plano.
Shi pediu ansiosamente. Quando for a hora, eles certamente vão nos cercar, então tem que ter sacrifícios. No entanto, se algum de nós puderem avançar para a multidão, eles vão se tornar nossa melhor cobertura. Lu Men disse com confiança. Entre nós, Sens, Zhang Yi e eu temos as melhores habilidades, então o resto deve nos cobrir para chegar na multidão. Eu fiz um diagrama e vamos dar uma olhada. Gordinho e Magricelo vão com a gente e se sacrificam quando necessário. As 3 garotas são responsáveis por cobrir o time atirando. Ótimo! Vamos fazer isso e matar aqueles filhos da puta. Magricelo gritou depois de olhar para o diagrama de Lu Men. Sem problemas, esta é a nossa melhor chance de brilhar. Iremos o mais longe possível e ninguém ousará desprezar a nossa sociedade dos exoesqueletos pesados. Gordinho cerrou os dentes e disse. Pode ter certeza que vamos te cobrir. Wang Mengmen disse. Não, Mengmen. Por favor, não tente cobrir Ansem. Apenas tente não atirar em nós. Shi disse rapidamente. Ele ficou preocupado com as habilidades operacionais de Wang Mengmen. Ela era como uma criança e desperdiçou completamente um exoesqueleto bom como o destruidor. Haha, os outros riram. Bem, Mengmen, você será a responsável por me dar cobertura. Não se preocupe com as outras coisas. Ansem disse com um sorriso. Um humano é um humano. Muito melhor do que vocês. Wang Mengmen disse com alegria. No início da luta, no cenário virtual, todos os jogadores foram enviados pelos canais ao redor. E o patrocinador, o Grupo Estrelado, fez o que Lu Men disse que eles fariam enviando os membros da Sociedade dos Exoesqueletos Pesados para o mesmo local para que os outros cercassem. No momento em que apareceram no ringue, Ansem, Lu Men, Zhang Yang, Gordinho e Magricelo operaram seus exoesqueletos a toda velocidade e correram para a multidão. Wang Mengmen, Wang Shun e Li Shenxin estavam atirando ao mesmo tempo para cobrir os 5 exoesqueletos, que lideravam o time. O que Lu Men disse era verdade. Os adversários não eram um exército bem treinado no fim das contas. Ao ver os 5 chegando, a reação de todos foi atirar neles, o que criou um caos completo. Como o local é um ringue com espaço limitado, o fogo cruzado causaria facilmente ferimentos acidentais. Ansem e sua equipe se espalharam, disparando enquanto se aproximavam dos outros exoesqueletos, o que não era fácil de conseguir sob ataques intensos. Os olhos de Ansem estavam preenchidos de motivação. Enquanto estava sentando na máquina de simulação holográfica, ele invocou a Rainha Fada e se metamorfoseou. Imediatamente, as imagens holográficas pareciam ter ficado lentas. Tudo podia ser calculado agora. Ansem fez rapidamente movimentos deslumbrantes com as mãos, fazendo com que o assassino prateado se movesse como um fantasma. Enquanto carregava uma submetralhadora de partículas em cada mão e 2 espadas laser nas costas, Ansem avançava sem parar e atirava rapidamente. No Falcão Preto, a maioria dos professores e estudantes estavam assistindo esse jogo, e Fang Minquan tinha agora mais de 10 milhões de espectadores e crescia cada vez mais. KKKK, a Sociedade dos Exoesqueletos Pesados tomou a iniciativa de ataque. Parece que não desistiram. Que foda! Fang Minquan estava ajustando constantemente todas as lentes para mostrar aos espectadores os melhores ângulos. Eles querem entrar na multidão, o que é uma abordagem muito inteligente. Como seus oponentes não são soldados profissionais, eles podem usar o combate de curta distância a seu favor. Aqueles que conheciam táticas entenderam o que a Sociedade dos Exoesqueletos Pesados estava tentando fazer. Por favor, deixe que eles consigam. Algumas pessoas estavam orando pela Sociedade dos Exoesqueletos Pesados. Vão! Cada vez mais pessoas ficaram animadas. Não importa quem ganhasse, tudo o que queriam ver era uma boa luta. Na sala de monitoramento do patrocinador, Ao Nentia zombou. Com poucas pessoas, eles jamais vão superar mais de 100 exoesqueletos. Diretor, você é muito inteligente. Eles já eram.
Sua secretária Zan disse com um sorriso de elogio. Bum! 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 Os sons de explosão estavam soando no local, e estava um caos total. Wang Mengmen deixou o destruidor parado e disparou na direção do assassino prateado. Merda! Esse destruidor deve estar sendo operado por um espião. Vai matar o assassino prateado antes de qualquer outro. Dao Jiaodai, temos um traidor aqui. O destruidor é um palhaço. Quando os espectadores estavam se divertindo com o desempenho do destruidor, seus rostos de repente congelaram. O assassino prateado estava se movendo como um fantasma. Como se tivesse olhos nas costas também, conseguia desviar de todos os ataques do destruidor como se tivesse sido ensaiado de antemão. Como a visão dos oponentes foi bloqueada de início pelo assassino prateado, eles não conseguiram ver os ataques do destruidor. Quando viram, já era tarde demais. Bum! 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 Quando o assassino prateado passou por eles, vários exoesqueletos explodiram sob os ataques ferozes, deixando todos os espectadores atordoados. Capítulo 157 – Acabando com todos. O massacre deslumbrante estava apenas começando. O assassino prateado estava se movendo rapidamente com o poderoso destruidor atrás dele. O massacre frenético fez um exoesqueleto após o outro explodir. As pessoas estavam quase tremendo só de ver os fragmentos de exoesqueletos sendo enviados no ar por tiros. Ataques de todos os lugares estavam mirando no assassino prateado, que parecia ser capaz de prever e evitar todas as trajetórias dos tiros. Ele não apenas evitou todos os ataques, como também se aproximou da multidão de exoesqueletos. Atirem! Não deixem que ele se aproxima. Droga! Não atirem. Vocês são todos estúpidos. Todos, sigam meus comandos. Matem esse cuzão. Vocês não me ouviram dizer. Sigam meus comandos? Asterisco, asterisco, asterisco. Ansem podia ver todos os exoesqueletos e os movimentos de suas armas ao usar a Rainha Fada. Com o poder forte do assassino prateado e a excelente habilidade operacional de Ansem, ele conseguiu evitar todos os ataques. Não. Ao invés disso, Ansem estava deliberadamente levando os oponentes a atacarem onde ele queria. Se os oponentes fossem um verdadeiro exército e tivessem um comando real, Ansem e Assassino Prateado já teriam sido mortos há muito tempo. Mas, felizmente, eles eram apenas um grupo de estudantes que não tinha experiência real em guerra. Além disso, eles não vieram da mesma sociedade e muitos nunca trabalharam juntos antes. Deng! Destruidor foi finalmente destruído. O nível operacional de Wang Mengmen era muito ruim. Tudo o que ela podia fazer era deixar o destruidor parado e usar o sistema de disparo automático. Mas isso já era o suficiente para Ansem. Quando o destruidor foi destruído, Ansem já estava a poucos metros dos oponentes. Deng! A submetralhadora de partículas disparou balas, que penetraram e desativaram os exoesqueletos. Em seguida, o assassino prateado serpenteou para fora do intenso tiroteio e acelerou para a multidão. O massacre real começou oficialmente. O assassino prateado era como um excelente caçador na floresta, caçando os outros exoesqueletos como desejava. Deng! Um exoesqueleto era desativado ou atingido no motor a cada disparo. Como um ceifador, o assassino prateado estava colhendo as vidas dos exoesqueletos. Não deixem ele correr! Droga! Quem me atingiu? Não atire se não sabe. Vocês são todos idiotas? Se movam de novo. Você que é o idiota. Tá cego? Esses idiotas não são confiáveis. Vamos chegar perto dele e acabar logo com isso. Sim, vamos. Asterisco, asterisco, asterisco. O assassino prateado estava matando como um ceifador e se movendo como um fantasma. Os outros exoesqueletos estavam se movendo de forma desajeitada, como exoesqueletos pesados em comparação. As pessoas assistindo ao jogo ficaram estarrecidas.
O ringue ficou quieto, pois eles ficaram chocados com o quão incrível o assassino prateado estava se movendo. Era uma máquina de matar em sua verdadeira essência. Cada uma de suas balas podia atingir a parte vital com uma precisão incrível. Era de tirar o fôlego ver alguém capaz de destruir um exoesqueleto com cada tiro, enquanto recuava e evitava todos os tiros. Os espectadores do Skinner também ficaram em silêncio. Tinham poucos comentários. Apenas a voz de Fang Minkwon continuava incessante. Assassino prateado, de novo. Disparo magnífico. Que movimento deslumbrante. Táticas e nível operacional impecáveis, impecáveis. Essa é a estrela da aliança. Não tenho outras palavras para descrever seu nível operacional deslumbrante. É assim que se faz. Magnífico. Este é um desempenho incrível. Ansem e seu assassino prateado estão nos mostrando como um exoesqueleto deve ser operado. Nos próximos anos, o Falcão Preto ocupará uma posição importante nos campeonatos da Liga de Academias Militares, só porque existe esse aluno. Com ele, Falcão Preto será o campeão indisputável. Bum! Um exoesqueleto finalmente se aproximou do assassino prateado, que de repente jogou a submetralhadora no ar e pegou uma espada laser da costa, cortando o exoesqueleto atacante ao meio. Ele ainda teve tempo de colocar a espada de volta e pegar a submetralhadora, atirando em outro exoesqueleto que se aproximava do tanque de energia. Meu Deus, esse cara deve ser um alien. Fang Minkwon rugiu animadamente, usando todo o seu entusiasmo e força. Esse era o seu trabalho, seu favorito trabalho. Um monstro! Essa é para quem disse que o assassino prateado foi o motivo da sua vitória. Ele é um mestre por si só. KKK, que vitória! O grupo estrelado será humilhado. Eles tentaram armar contra ele e ainda falharam. Uma estrela nos campeonatos da Liga de Academias Militares. Uau! Será que é um veterano de exoesqueleto operando? Sem chances. Todos os jogadores estão sentados dentro da máquina de simulação holográfica. Muito legal! Quero ver as expressões dos patrocinadores. O assassino prateado é um exoesqueleto de alta qualidade. Exoesqueletos comuns não podem fazer isso. O poder e flexibilidade dos normais não conseguem atingir esse nível. Eu também quero saber onde comprar o assassino prateado. A Skin estava bombando. O programa ao vivo de Fang Minkwon estava sendo assistido por mais de 30 milhões de pessoas. Muitos, que estavam assistindo aos jogos das outras divisões, trocaram para esse programa depois de ouvir sobre essa partida. Uau! Você tem certeza que esse não é um comercial oficial desse exoesqueleto? Tão foda! Esse é o assassino prateado. Incrível! Nesse momento, na sala de monitoramentos, Aunentin estava tremendo de raiva. Seus dedos estavam apertando a xícara de chá com tanta força que ficaram pálidos. Desgraçado! Lixo inútil! Zhao Nentin esmagou a xícara em fúria, seu corpo estava tremendo. Capítulo 158 – Grande Vitória. Ji Yanran olhou inexpressivamente para a figura prateada na imagem holográfica, incapaz de relacionar com aquele cara sorridente. É ele mesmo quem está operando o assassino prateado? Ji Yanran ficou relutante em aceitar esse fato. Como aquele cara, que tirava onda dela o dia todo, tem habilidades operacionais tão incríveis em exoesqueleto? Julgando pelo seu desempenho agora, suas mãos devem ser muito rápidas. Então, quando estávamos na aeronave, ele não trapaceou. Foi tudo feito por seu próprio mérito? Ji Yanran pensou nisso subitamente, seu corpo tremeu levemente. Em seguida, seu rosto ficou vermelho ao pensar em outro assunto. Ela não pôde deixar de pensar, se ele tem essas habilidades, então, minha namorada é Ji Yanran, deve ser ele. Ji Yanran ficou cada vez mais convencida do seu palpite. Com esse tipo de velocidade e nome de D, quem mais podia ser? Esse desgraçado, como ele ousou mentir para mim? Ji Yanran se sentiu envergonhada.
Ao pensar de novo, ela descobriu que foi ela quem o tratou como trapaceiro, enquanto ele tentava se explicar. Ansem nunca mentiu. Ele até disse quem ele era pelo nome de Ide. Minha namorada é Jian-han. Esse Ide já não dizia a Jian-han quem ele era? Mas Jian-han nunca fez essa relação. Jian-han corou um pouco mais depois de pensar em Ansem e no Ide. O rosto dela ficou quase fervendo depois de pensar na aposta que fizeram. Merda, merda, merda. Jian-han cobriu o rosto com as duas mãos e chorou com uma voz branda. Miga, você tá bem? Ku Lili ficou estarrecida com Jian-han, pois ela nunca viu sua amiga agindo assim. As pessoas ao redor delas também ficaram estarrecidas com o olhar envergonhado de Jian-han. Em seguida, Jian-han percebeu que ela ainda estava no local dos Jogos de Mão de Deus, cercada pelos membros da Sociedade da Mão de Deus. Ela ficou envergonhada e desejou que pudesse ficar invisível. É uma grande vitória. Vamos nos lembrar desses dois nomes, Assassino Prateado e seu operador Ansem. Talvez estejamos testemunhando a ascensão de outro rei da Liga de Academias Militares. A voz emocionante de Fang Minkwon marcou o fim do extraordinário combate solo de exoesqueletos. Tinham sobrado no campo apenas dois exoesqueletos, o assassino prateado de Ansem e o conquistador de Lumen. Todos os outros exoesqueletos foram explodidos. Lumen desistiu do jogo e deixou o ringue para o assassino prateado, que acabou de terminar seu frenesi. Mais de 300 ou 400 exoesqueletos foram derrotados por ele. Quando o assassino prateado subiu ao pódio e aceitou o troféu, aplausos estrondosos duraram por muito tempo. De qualquer forma, esse foi um jogo memorável. Os dois nomes, Ansem e Assassino Prateado, também foram impressos na mente de todos os espectadores. O combate em grupo de exoesqueleto nem mesmo começou. Após o combate solo, todos os outros jogadores ficaram abalados psicologicamente, portanto, desistiram no início. A equipe da Sociedade dos Exoesqueletos Pesados ganhou o campeonato por padrão. Após o fim do jogo, muitas pessoas ainda estavam muito animadas para sair, falando sobre o campeonato insano. Uma hora depois do programa ao vivo de Fang Minkwon ter terminado, o número de pessoas assistindo ao programa aumentou. Cada vez mais pessoas estavam esperando ver a gravação do campeonato por Fang Minkwon. Embora outras emissoras também tivessem gravado esse campeonato, o equipamento não era bom o suficiente, e a qualidade de suas gravações eram ruins. Fang Minkwon não perdeu um minuto para pedir para que todos os funcionários editassem a gravação o mais rápido possível. O assassino prateado foi o centro das atenções na gravação editada, exceto no início, quando foi ajudado pelo destruidor. Os movimentos do assassino prateado eram tão perfeitos que os funcionários não queriam desistir de nenhuma parte. Então, a versão final ainda teve mais de 30 minutos. Fang Minkwon nomeou o vídeo antes de fazer o upload, melhor campeão da divisão do combate solo de exoesqueletos Assassino Prateado e sua dominação magnífica. No momento em que o vídeo foi enviado, foi baixado e compartilhado numa velocidade incrível. Todas as pessoas que assistiram não sentiram nada além de satisfação. Eles ficaram impressionados com o exoesqueleto prateado que se movia como um fantasma e seus disparos violentos. Todos gostaram do prazer de ver sua incrível precisão e seu rápido assassinato. Algumas pessoas até ficaram viciadas e assistiram várias vezes. Esse é um verdadeiro exoesqueleto. Já assisti mais de 10 vezes. Não consigo parar agora. Que massacre foda. Qual empresa fez ele? Eu quero muito um. Eu também. Preciso de um exoesqueleto desse para minha vida. Quero comprar 10 dele. Não adianta só olhar pro exoesqueleto. O ponto-chave é o piloto. Ele está definitivamente além do nível não evoluído. Aposto que dá para contar numa mão os melhores jogadores como ele em toda a Liga das Academias Militares. KKKK, e ele está no Departamento de Arquearia e na Sociedade dos Exoesqueletos Pesados. A Sociedade dos Exoesqueletos deve estar chorando demais. Chora mais.
Engraçado pensar que um estudante de arquearia é o campeão do campeonato de exoesqueletos. Ouvi dizer que o departamento de arquearia do Falcão Preto ficou no fundo da Liga das Academias Militares no ano anterior. Eu me pergunto quão habilidoso ele deve ser em arquearia. Claro que ele é bom em arquearia, ele está no departamento de arquearia. Ele é MT Gatinho para operar num estilo tão brutal. Eu mal ouvi errar. Ele é um estudante de arquearia. Nem precisa discutir a precisão dele. O vídeo se tornou viral rapidamente na Aliança. Alunos de todas as escolas militares viram o vídeo e fizeram várias análises. A maioria concluiu que o assassino prateado e seu operador tinham ultrapassado o nível dos alunos comuns das escolas militares. Capítulo 159 – Um fato. Cada vez mais pessoas queriam saber onde comprar um exoesqueleto como o assassino prateado. Eles procuraram na Skinner por todos os produtos disponíveis, mas não encontraram nada parecido. Muitas pessoas imaginaram que foi feito sob medida, mas ainda não tinham ideia de qual foi a empresa que produziu, já que não tinha nenhuma marca no assassino prateado. Ao mesmo tempo, numa fábrica militar, Liu Shangmin disse ao professor Tang: "Vem aqui ver isso." Tang Minqiu era uma pessoa autoritária na indústria de exoesqueletos e especializado em exoesqueletos biológicos. Os super exoesqueletos biológicos, que estavam preparando para lançar, eram um produto desenvolvido pela equipe de Tang. Depois que Tang Minqiu se sentou, Liu Shangmin mostrou um vídeo mostrando o campeonato de Ansem e do assassino prateado. Era a versão editada por Fang Minkwon. Tang Minqiu ficou um pouco surpreso e disse: "Esse é o protótipo T9 do nosso laboratório. Seu operador deve ser um jogador evoluído, né?" "Visão boa, professor Tang." "É o protótipo T9, mas o operador é um calouro do Falcão Preto, 17 anos e não evoluído." Liu Shangmin disse com um sorriso. "Um calouro de escola militar?" Tang Minqiu ficou estarrecido e olhou cuidadosamente para o vídeo de novo. Ele não conseguia acreditar que uma pessoa não evoluída podia alcançar esse nível. "Professor Tang, esse vídeo é do combate solo de exoesqueletos, que despertou grande atenção entre todas as principais escolas militares. Agora quase todos os estudantes das melhores escolas militares sabem sobre o assassino prateado, que é o nosso protótipo T9. Liu Shangmin disse com um sorriso. "Você quer tirar vantagem dessa oportunidade para lançar o T10? Tang Minqiu entendeu imediatamente o que Liu Shangmin estava querendo. "Acho que esse aluno está apto para ser o porta-voz do T10 para nos ajudar a promover o T10 e a sua aparência precisa de algumas mudanças para imitar o T9. Professor Tang, o que acha dessa ideia?" Liu Shangmin explicou sua proposta. "Aprovo isso, mas ele é apenas um estudante de escola militar. Ele pode mesmo ser o porta-voz do T10? Tang Minqiu perguntou. Liu Shangmin riu. "Fiz uma investigação detalhada sobre ele, e é bem provável que seja um membro do Esquadrão Especial." "Ele é um membro do Esquadrão Especial?" Tang Minqiu ficou surpreso de novo, porque era muito raro ver alguém da idade de Ansem se juntar ao Esquadrão Especial. "Sim. Se lembra de Qin Shun da família Qin? Foi ela quem recomendou o Ansem." Liu Shangmin sorriu. "Essa garota. Ela ainda está no primeiro santuário de Deus?" Tang Minqiu assentiu. Ele tinha uma ótima impressão de Qin Shun. Ela deve evoluir e ir ao segundo santuário de Deus muito em breve. Liu Shangmin respondeu. Tang Minqiu concordou e disse, como ele foi recomendado por ela, ele deve ser capaz de endossar o T10. Desde que você concorda comigo nisso, vou começar a executar o plano. Liu Shangmin ficou bastante animado. Embora o T10 seja um tipo mais recente de exoesqueleto biológico, ele está atrás em desempenho e outros aspectos comparado ao T9. Afinal, o T9 era um protótipo militar, enquanto que o T10 era um modelo para uso civil. Ansem não sabia que tinha algo prestes a acontecer. Nesse momento, ele estava cantarolando uma pequena canção a caminho de um encontro. Depois de celebrar a noite toda com seus colegas de quarto, Ansem mandou uma mensagem para Ji Yanran e recebeu uma resposta inesperada.
Ela pediu para que se encontrassem na cafeteria perto dos seus dormitórios, aquela que tinha o suco de fruta que ambos gostavam. Pronto para ser beijado por ela, Ansem se sentiu cheio de energia e poder e foi até a cafeteria. Já se passavam das 2 da manhã. Tinha apenas uma pessoa com curvas bonitas em toda a cafeteria. Ansem se sentou em frente a Ji Yanran e disse com um sorriso, muito bem. Você está cumprindo sua promessa dessa vez. Ela corou um pouco e permaneceu quieta. Depois de morder os lábios rosados, ela olhou para Ansem com seus olhos encantadores por 10 minutos. Para alguém tão indiferente como Ansem, ele ficou tímido depois de ser olhado por tanto tempo. Ele disse, eu sei que sou muito bonito, mas se continuar olhando para mim assim, posso ter uma ideia errada. Que ideia errada? Ji Yanran finalmente falou. De que você está me flertando. Ansem piscou, ele parecia envergonhado. Ji Yanran corou mais e olhou para Ansem, nem sonhando. Acho que você sonha com isso. Ansem parecia assustado. Ji Yanran retrucou, chega de bobagem senão vou embora. Não vá. Você ainda me deve um beijo. Ansem descaradamente colocou o seu rosto na frente de Ji Yanran e fez beicinho, aqui, nos lábios. Ji Yanran era muito tímida e deu um peteleco na testa dele. Se continuar fazendo isso, vou sair de verdade. Só estou tentando reivindicar o que é meu. Ansem esfregou a testa e disse impotentemente. Eu posso te beijar, mas tem que me responder algumas perguntas primeiro. Ji Yanran olhou para Ansem e perguntou. Ela estava se perguntando sobre algumas coisas. Vou responder se puder. Mas se eu não puder, você não pode se recusar a me beijar. Ansem estava determinado. Eu sei. Ela nunca tinha corado tanto em sua vida. Lá na aeronave, você trapaceou no jogo ou não? Ji Yanran ficou calma e perguntou. Eu já te disse várias vezes. Não trapaceei. Ansem estendeu as mãos. Você tem uma conta no campo online de batalha? Ji Yanran perguntou de novo. Sim. Ansem respondeu. Qual é seu ID? Ji Yanran hesitou e perguntou ansiosamente. Minha namorada é Ji Yanran. Ansem respondeu diretamente. Ji Yanran ficou com o rosto queimando de raiva, e depois gritou, como você pode usar esse ID? Eu só tô declarando um fato. Você é minha namorada. Ansem olhou para Ji Yanran, piscou e disse. Capítulo 160. Minha mãe diz que namoradas são para playboys. Ji Yanran inclinou a cabeça e mordeu os lábios. Sua cabeça estava confusa e ela nunca imaginou que se sentiria assim. Gata, você não devia honrar o contrato agora? Ansem fez beicinho. Você não acha que vou fazer isso em público, né? Ji Yanran parecia como se estivesse bêbada com suas bochechas avermelhadas. O coração de Ansem acelerou. Ele arregalou os olhos e disse, você quer fazer num quarto? Calado. Ji Yanran jogou a xícara em Ansem e se virou. Ansem agarrou a xícara e a seguiu rapidamente. Ele caminhou ao lado dela e cruzou os braços. Nani? Ji Yanran olhou de mau humor para ele. Um casal anda assim. Ansem colocou a mão de Ji Yanran no seu braço e disse com um sorriso. As bochechas de Ji Yanran ficaram vermelhas, mas não retirou o braço. Ela revirou os olhos e disse, atrevido. Minha mãe disse que namoradas são para playboys. Ansem disse sem vergonha. Ji Yanran estava tentando dizer algo quando viu alguns estudantes se aproximarem. Ela baixou o capuz rapidamente como um coelhinho. Ao segurar o braço de Ansem firmemente, ela usou o outro braço para cobrir seu rosto. Embora Ji Yanran tenha se escondido bem, os estudantes ainda vieram cumprimentar Ansem. Ansem! Você é Ansem? Você é meu ídolo! Suas partidas foram tão fodas! Suas habilidades são do caralho! Esses calouros falaram com Ansem animadamente, que tinha se tornado uma celebridade no Falcão Preto.
Ela é a sua namorada? Logo, eles perceberam que Ansem estava com uma garota ao lado, mas não reconheceram Ji Yanran, pois ela estava escondendo o rosto. Ji Yanran queria agora encontrar um buraco no chão para se jogar. Ela não podia sair e não queria ficar. Sim, é a minha namorada. Ela é tímida e não quer falar. Ansem disse com um sorriso. Garotas tímidas são fofas, alguns estudantes comentaram, e Ansem ficou muito feliz em conversar com eles. Dessa vez, Ji Yanran estava segurando seu braço com firmeza, e ele podia sentir a suavidade em torno do seu braço, o que ele gostou muito. Ansem esperava que pudesse prolongar a conversa o máximo possível. Mas os estudantes eram muito educados e não queriam perturbá-los. Ansem se despediu deles. Você fez isso de propósito. Ji Yanran beliscou Ansem na cintura depois que os estudantes saíram. O que tem de errado nisso? Ansem perguntou. Ji Yanran ficou sem palavras. Ansem pegou a mão dela e continuou andando. Já era meia-noite. Eles não queriam se esbarrar com mais ninguém até chegar no prédio do dormitório de Ji Yanran. Gata, você não vai voltar assim, né? O contrato ainda não foi cumprido. Ansem disse amargamente. Ji Yanran revirou os olhos e estendeu a mão. Me deu o contrato. Ansem deu o contrato obedientemente. Ela pegou o contrato, corou e disse, feche os olhos. Ansem seguiu o comando. Ji Yanran respirou fundo e lutou contra o desejo de escapar. Com o seu coração palpitando, ela pressionou seus lábios rosados e delicados nos dele levemente, e tentou retirar rapidamente. Já era tarde demais. Antes que os lábios fossem retirados, a mão dele segurou a cintura dela e sua outra mão deslizou nos cabelos sedosos e agarrou seu lindo pescoço. Ji Yanran ficou de repente nos braços de Ansem e seus lábios estavam pressionados nos dele. O corpo de Ji Yanran ficou rígido de início e depois suavizou lentamente. Suas mãos estavam segurando impotentemente a camisa, ela recuou incontrolavelmente enquanto suas penas ficaram fracas. Ansem acabou de ter a melhor experiência e não a deixou retirar o capuz. Ele continuou tampando o rosto dela e pressionou seu corpo contra o dela numa parede do prédio. Os dois acabaram de experimentar o primeiro gosto do amor e ficaram perdidos em êxtase. Subitamente, eles ouviram uma voz feminina. Amigos, vocês deviam pelo menos fazer isso num lugar menos público. Ji Yanran ouviu a voz e ficou subitamente com medo. Era a voz de Kulili, sua melhor amiga e colega de quarto. A primeira reação dela foi empurrar Ansem, mas não podia, pois seria exposta. Ji Yanran rapidamente enterrou a cabeça no peito de Ansem, com o rosto queimando. Ela também culpou Ansem secretamente por colocá-la nessa situação constrangedora. Gata, já está tarde. Por que não vai dormir? Ou quer se juntar a nós? Ansem sabia que Ji Yanran era tímida e cobriu a cabeça dela com uma mão, bloqueando a visão de Kulili. Sem vergonha! Kulili pisou no chão e correu de volta ao dormitório. Depois que Kulili subiu, Ji Yanran pisou no pé de Ansem e correu para dentro do prédio, deixando Ansem segurando seu pé. Ji Yanran não se atreveu a voltar ao dormitório imediatamente. Ela se escondeu num banheiro por um tempo antes de voltar ao dormitório. Kulili viu Ji Yanran voltar e disse, Miga, você viu aquele casal sem vergonha lá embaixo? Que casal sem vergonha? Ji Yanran fingiu arrumar sua cama, seu rosto estava avermelhado. O casal que estava se pegando na frente do nosso prédio. Meu Deus, eles estavam se pegando muito. E o cara é tão safado, ele até mesmo disse. Esquece. Não consigo nem repetir. E a garota deve ser uma vadia. Kulili disse com raiva. Ji Yanran ficou com tanta vergonha que desejou ficar invisível, mas tinha que agir como se nada tivesse acontecido. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso,
o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.